Fala pessoal, Thiago aqui, especialista técnico da Next, e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre o OTDR NXT 350, que é o nosso modelo intermediário que tem a capacidade de te ajudar a identificar as falhas técnicas da sua rede de fibra. Eu vou mostrar para vocês como que esse produto chega para você e apresentar os benefícios de tudo que vem nesse kit inicial. A gente tem aqui inicialmente a maleta, ela vem para você para facilitar o transporte desse equipamento na rua. Então o que vem dentro desse kit? A gente tem o equipamento em si, você vê que é um equipamento compacto, que facilita o seu dia a dia de campo para que você consiga transportar sem problemas esse equipamento para suas manutenções. Então, além desse equipamento, a gente também tem um kit com alguns itens, como por exemplo, cotonetes aqui para você fazer a limpeza da conectorização, então não deixar acúmulo de sujeira aqui, esse kit já vem pronto para isso. Os manuais, então a gente tem o manual do equipamento. Além do manual do equipamento, você tem as ponteiras que são necessárias, dependendo o tipo de fibra que você vai utilizar, se é um conector SC, se é um conector APC, o PC, ele dá suporte para você em várias conexões. Dentro desse kit também, a gente tem a fonte para fazer o carregamento desse equipamento, já que ele tem uma bateria de alto desempenho para garantir que você consiga fazer uma série de medições sem precisar estar perto de uma tomada. Tem a cinta também para você fixar a bolsa e conseguir transportar com a maior facilidade. E além disso, a gente tem um cabo para transferência de dados, então ele facilita também caso você queira fazer a apresentação desses surtos que você identificou aqui. Esse cabo vem para facilitar a sua vida na transferência de arquivos. Bom pessoal, e agora para vocês mostrar um pouquinho mais de perto as características da carcaça e técnicas que esse equipamento tem que facilitam o manuseio do seu dia a dia. Então primeiro a gente tem aqui uma alça para você conseguir realmente fazer as medições com mais segurança e não ter perigo desse equipamento cair, tombar ou algo nesse sentido. E mesmo que isso aconteça, ele vem com uma proteção, vocês podem ver aqui que é uma proteção bem robusta, que traz uma camada a mais de tranquilidade para você. Além disso, se você quiser fazer as medições em algum ponto e deixar esse equipamento estático para facilitar a sua leitura, ele tem aqui o suporte que deixa mais tranquilo para você a leitura. Uma característica interessante, o kit dele vem com ponteiras, onde você pode fazer a substituição. Então caso o equipamento não venha necessariamente com as ponteiras que você utiliza no seu dia a dia, você pode estar tranquilamente, eu vou dar o exemplo para vocês, substituindo essas ponteiras por uma nova. É um processo bem tranquilo, só precisa tomar cuidado realmente, pessoal, para não sujar essa peça, porque é uma peça bem sensível. Então você tem as ponteiras aqui e pode fazer tranquilamente a substituição. E além disso, a gente tem aqui lateral as proteções das conexões. Então, como eu disse para vocês, você também tem a possibilidade de fazer a transferência de dados via cabo e a transferência de dados via um cartão de 32 GB que já vem de fábrica com esse equipamento. Caso você queira também fazer o upgrade de firmware dele, as portas USB aqui estão disponíveis para você fazer o upload desse firmware e está sempre atualizado na melhor versão. Dando sequência aqui, meus camaradas, nas funções que vão facilitar o seu dia a dia na manutenção, a primeira delas que eu gostaria de destacar com vocês é a questão de visualizar a falha. A gente sabe que nem sempre é tranquilo identificar um ponto de rompimento ou atenuação, então esse equipamento ele já vem preparado com todo o kit necessário para você fazer essa manutenção. Então, o que eu gostaria de destacar com vocês, a princípio, é o emissor de luz. Então, esse localizador visual de falhas vai possibilitar para você entender um pouquinho da onde que está a atenuação fisicamente e como que você vai fazer a correção. Ele tem alguns módulos de funcionamento, então a gente tem uma luz contínua, a gente tem também a emissão em 1 Hz e 2 Hz. Aqui você vai controlar o feixe de luz, onde você quer emitir, em qual frequência você quer emitir, e para que isso funcione, o único ponto de atenção é que ele funciona aqui na saída VFL. Então vocês vão precisar ficar atento nisso, mas fora esse detalhe, você vai conseguir visualizar de maneira bem fácil e tranquila aonde que está essa atenuação e aonde que está esse rompimento através dessa ferramenta. Mais uma prova de que esse equipamento ele pode ser o seu companheiro ideal para o seu dia a dia de manutenção, seu tudo em um ali para te ajudar a resolver os problemas. Uma outra função interessante que a gente tem disponível é a fonte de luz. O que é essa fonte de luz? Eu montei um cenário micro aqui para vocês, inclusive com o Power Meter, para vocês entenderem um pouquinho dessa função e como que ela pode te ajudar no dia a dia. Aqui a gente consegue tornar esse OTDR um emissor de sinal. Então caso você queira validar um trecho pequeno da tua rede
ou entender se está tendo atenuação em uma frequência específica, aqui você consegue manipular inclusive o comprimento de onda de um TX ou RX ali, dependendo se você está do GBIC, né, que você está utilizando, você consegue validar uma frequência específica e também validar uma emissão, uma frequência de emissão específica. Então aqui a gente tem, por exemplo, laser contínuo. Vocês vão ver que nessa função ele vai disparar e gerar um sinal para nós. Aqui no Power Meter, aqui é possível ver que ele está fazendo a emissão de um sinal, então você consegue validar um trecho específico da sua rede em várias frequências e sinais diferentes. A gente tem até 2 kHz, 1 kHz, 270 Hz aqui, que pode ajudar no seu dia a dia, dependendo do tipo de manutenção que você for executar naquele momento. E agora, pessoal, a gente vai passar pela função principal do OTDR, que é entender os pontos de falha e atenuação da sua rede. Eu vou explicar um panorama geral bem prático de como você vai fazer isso no seu dia a dia. O passo 0 que eu recomendo vocês fazerem aqui é principalmente na parte de configuração, para facilitar o seu dia a dia, é ajustar exatamente as datas e horas do seu equipamento. Parece bobagem, mas é aqui que muita gente se confunde. Então ele tem essa função que deixa você configurar exatamente algumas funções, como aqui o brilho de tela e também a data e hora. Isso aqui vai ser importante para que você consiga manter um histórico e de maneira organizada conseguir analisar isso aqui depois que você fizer as medições necessárias. Então, passo 0, lembre sempre de ajustar o equipamento exatamente para a data e hora de quando você for executar essa manutenção. Então, aqui nos menus a gente vai passar pela função OTDR, que a gente já executou alguns testes, mas antes de fazer o teste inicial, eu queria passar com vocês por algumas informações. O modo de teste, primeiramente, ele tem 2 modos, tá? Aqui, um manual, onde você pode setar exatamente os parâmetros que você quer, como largura de onda, distância, alcance, a largura do pulso. Então você consegue ajustar cada parâmetro desse de maneira individual aqui pelos menus, tá? Consegue também estabelecer alguns limites de reflexão, limiar final, então refração para a frequência, para o comprimento de onda que você desejar. Então, antes de você iniciar o teste, é bacana você entender esses parâmetros aqui para que você não se confunda na hora de testar. Então, lembrando, a gente tem o manual, tem o ajuste do comprimento de onda, qual o alcance do trecho onde você está querendo setar, tem a largura do pulso. Então tem várias larguras aqui como exemplo para vocês, lembrando que quanto menor a largura do pulso, mais claro vai ficar as informações que aparecerem. Então se a gente tem uma largura de pulso maior, as informações ficam um pouquinho bagunçadas, aí depende muito de como você quer executar esse teste. Lembrando que o ideal é sempre para trechos curtos a gente ter uma largura de pulso menor também. Ah, mas estou na dúvida, Thiago, não sei, cara, não quero setar os parâmetros, eu quero fazer só um teste rápido para fazer uma homologação. Cara, não tem erro. A gente tem também a função automático, aonde o OTDR mesmo, o próprio equipamento vai ler a melhor condição, ele vai se ajustar ao cenário que você está medindo. Então ele vai identificar qual que é o comprimento desse enlace que você está medindo e vai decidir qual que é a largura de pulso, vai decidir qual que é o tamanho do trecho, tudo de maneira automática para que você não precise se preocupar. Então para esse cenário eu vou usar com vocês aqui o automático e na largura de banda de 1550 nanômetros, beleza? Bora lá para o nosso teste, a gente vai salvar aqui, voltar para o nosso teste. Uma outra função para facilitar a vida de vocês, caso você queira ativar antes de iniciar, é o autosave. Então a gente tem a opção de salvar aqui, mas também tem a opção de habilitar de maneira automática esse salvamento. Como eu disse para vocês, esse é um equipamento que já tem memória interna, ele tem a memória interna e além dessa memória tem mais um cartão externo, um cartão SD onde você pode armazenar suas informações, e isso aqui vai facilitar bastante a tua vida para você não ter que lembrar ali de salvar toda hora e depois talvez ter que apresentar esse relatório para alguém, para alguma supervisão, ou ter isso mesmo armazenado como histórico e acabar perdendo só por falta de salvamento aqui. Então, boa, defini os parâmetros de data e hora, defini o meu salvamento e como eu quero o meu teste. Como que ele vai funcionar? Gente, de maneira bem simples, você inicia o teste aqui, a gente definiu um limite de 10 segundos, então ele vai identificar qual que é a largura de banda primeiro e depois prosseguir para o teste. Está executando o teste. Para vocês entenderem qual que é o nosso cenário aqui, a gente está trabalhando num cenário de 2 km com uma emenda no meio. Então aqui ele já fez o teste, salvou, e a partir desse teste você consegue ter alguns parâmetros que você pode analisar para identificar melhor. Como eu disse para vocês, o nosso trecho ele permite que você altere aqui o cursor
Então é possível mexer nos trechos AB que você quer entender um pouquinho melhor como é que está a sua topologia aqui no nosso cenário, para vocês entenderem como facilita a vida do teste automático. Ele já identificou que é um trecho de 2 km e já identificou aqui a nossa fusão e apareceu principalmente qual que é a atenuação que a gente tem dessa fusão que foi feita aqui no meio. Ah, mas eu quero um cenário de splitter, quero um cenário um pouco mais complexo para entender um pouquinho mais sobre a minha rede. Aí talvez você pode deixar aqui nos comentários que a gente grava um vídeo detalhado para vocês, mas caso o seu cenário seja de medição e homologação, só por aqui você consegue ter várias informações que te deixam a par do que está acontecendo na tua rede e a par de alguma possível falha. Meus camaradas, como vocês puderam ver, o NXT350 é o seu companheiro ideal para as manutenções do dia a dia. Ele vai te dar as funções além de OTDR, função de visualização das falhas, função de medição, função de emissão de luz. Então esse cara com certeza é o seu parceiro ideal para o dia a dia. E fica ligado aqui no nosso canal, que no próximo vídeo a gente vai bolar vários cenários, que eu sei que você ficou curioso aí para ver splitter, como que aparece as divisões, como você vai fazer o mapeamento da rede. Então fica ligado no nosso canal, que nas próximas semanas esse vídeo sai. E aproveita para seguir, ativar o sininho também para ficar por dentro das novidades. Conto com vocês. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que o nosso time, cara, tá à disposição, esperando vocês para interagir, tirar qualquer dúvida e sugestões também para um próximo conteúdo, para que a gente consiga atender vocês da melhor maneira possível. Conto com vocês então no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.